Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim, Pessoal, então nós estamos aqui para mais uma aula hoje, né? Antes da gente começar o tema de hoje, eu queria ver com vocês sobre a atividade de ontem. Alguns eu vi que já postaram, né, a resposta, mas eu queria que vocês talvez comentassem um pouco aqui o que vocês acharam do vídeo, daquele atendimento. Um comentário rápido, né? Pode ser umas duas pessoas, só para a gente pegar o gancho para a aula de hoje. Alguém se habilita ou eu vou ter que habilitar alguém? Ninguém quer participar. Pessoal, então depois no final da aula, às vezes entra mais pessoas, a gente volta a falar da atividade, então, para ver se vocês comentam um pouco, né, do que vocês acharam daquela nossa atividade de ontem. A proposta da aula de hoje é a gente dar sequência, né, naquele conteúdo, e aí a gente hoje vai falar um pouco sobre inteligência emocional. Uma sequência, né, de tudo isso que a gente vem falando. Ontem a gente falou de atendimento a público, tanto telefone quanto presencial. E hoje a gente vai falar de um conceito que ainda tem muito a ser explorado sobre ele, não é um conceito que tem muita clareza, né? Ainda tem muito estudo sendo feito, muita gente escrevendo sobre o assunto. E a gente vai falar de linhas gerais do que é esse conceito de habilidade emocional e o que isso representa, né? A inteligência emocional. O que isso representa e o que isso pode ajudar vocês enquanto profissionais, né? Tem muito a ver com relacionamento interpessoal, né? Você ter a inteligência emocional, ou você pelo menos saber do que se trata, ajuda muito a você se comportar dentro de um mercado de trabalho, dentro de uma organização, dentro de uma sala de aula, dentro de uma reunião familiar. Ou seja, é um conceito que vai ajudar muito vocês enquanto profissionais e enquanto também pessoas, né? Enquanto do lado pessoal de vocês. Os slides dessa aula de hoje, eles estão na sequência daqueles de ontem. Então, quando a gente termina a aula de ontem, se vocês continuarem, vocês têm os slides sobre a inteligência emocional também. Eu vou só colocar eles aqui na tela para a gente ir falando sobre, né? Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela aí? sim. Tá, então a gente vai falar hoje de inteligência emocional. São vários aspectos que envolvem inteligência emocional. Na verdade, a palavra inteligência, muitos já sabem do que se trata, né? É você saber alguma coisa, é você ter conhecimento elevado sobre alguma coisa. Então, quando eu falo que fulano é inteligente, eu estou dizendo que ele tem um grau de conhecimento para aquele assunto ou para aquela temática muito bom, né? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, não é muito diferente, né? Ele tem um conhecimento, uma habilidade para lidar com as emoções que é diferenciado dos demais, né? Então, construir uma inteligência emocional tem sido um desafio para as grandes organizações hoje em dia. Então, elas têm investido muito na formação dos seus colaboradores para que eles se tornem pessoas mais inteligentes emocionalmente falando. Ontem eu li essa definição para vocês, que é capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, e de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e dos nossos relacionamentos. Então, para que isso seja possível, para que você seja inteligente emocionalmente falando, várias etapas precisam se cumprir, né? Você precisa ter algumas etapas. Hoje a gente vai falar de cinco, como se fossem cinco fases ou cinco áreas, né? Que vocês precisam identificar e desenvolver para que vocês consigam, né, de certa forma, construir um grau de inteligência emocional. Existem pessoas que não conseguem de jeito nenhum desenvolver inteligência emocional. Isso não quer dizer que ela vai ter dificuldades, né? Ela vai sim sofrer para poder
no mercado de trabalho ou alguma coisa do tipo. Porém, isso não é impedimento nenhum, né, para que ela seja uma boa profissional. Na verdade, ela vai ter dificuldade com as suas emoções, mas isso não impede ela de ser uma boa profissional ou um bom profissional. Então, a inteligência emocional ela vai se dividir em 5 grandes eixos. Desses 5 grandes eixos, alguns a gente já mencionou sobre eles, como foi o caso da empatia. Então, a empatia é um elemento dentro da inteligência emocional. Então, vamos lá. 5 itens. O primeiro é a autoconsciência, ou o autoconhecimento. É você saber como que é você realmente, em termos emocionais, tá? É você ter clareza de como que você se comporta em cada situação que pode acontecer no seu cotidiano, principalmente no mundo do trabalho, no mundo corporativo. Depois a gente vai entrar em um por um, tá? Autocontrole, que é você se controlar em situações de diversidade, de conflito, né? Você saber se você tem esse autocontrole ou você precisa minimamente exercitar o seu autocontrole, né, para que você não se desgaste. Automotivação, que é não esperar que a motivação venha das outras pessoas, mas que ela parta de você mesmo. Empatia, nós já falamos sobre ela, mas reforçando a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro para entender um pouco das emoções dele. E por último, a habilidade nos relacionamentos. Então, tudo que a gente já falou nas nossas aulas, por exemplo, a gente começou lá em relacionamentos interpessoais, trabalho em equipe, tá em habilidade de relacionamento. Aí a gente foi e falou de empatia, né, que é uma outra habilidade. E essas outras 3 que a gente ainda não falou especificamente, mas a gente já comentou sobre isso. Então, inteligência emocional é um conceito muito amplo que envolve os relacionamentos interpessoais. Tá? Então, é uma grande área que assim, tem dado muito estudo, muita gente tem estudado. Depois eu posso compartilhar com vocês a instituição que eu trabalho aqui em Anápolis. Ela tem um curso livre sobre inteligência emocional. É um curso gratuito, é EAD, gera certificado, salvo engano, são 10 horas ou 20 horas. É um curso que ajuda bastante. Depois eu vou disponibilizar o link para vocês no grupo, para quem quiser explorar um pouco mais desse ambiente, né, de inteligência emocional. Principalmente aqueles que, porventura, falam, nossa, eu tenho tanta dificuldade com isso, eu preciso melhorar um pouco, eu preciso entender um pouco mais, vai ser bom. Os 5 componentes, então. O primeiro é o autoconhecimento. Aí a gente vai ver a definição e as características de se autoconhecer, tá? O desenho aí, ele representa muito o que eu quero que vocês entendam. Você precisa se conhecer como você realmente é e não como você se apresenta para as pessoas, certo? Existe muita diferença, as pessoas confundem muito, as pessoas se iludem muito. E você precisa entender que a única pessoa que você não pode iludir quando se trata de mercado de trabalho e de carreira é você mesmo. Tá? Não dá para você se iludir. Então você precisa se conhecer. Por mais que você vista uma máscara e se apresente para outras pessoas diferente daquilo que você é de verdade, mas você precisa se conhecer, tá bom? Então, a definição: capacidade de conhecer, compreender seus estados internos, emoções, bem como seus efeitos sobre as outras pessoas. Conhecer suas forças e seus limites e ter certeza de seu próprio valor. Isso aqui é algo que muitas pessoas aqui no grupo da nossa sala de aula, no grupo de família de vocês, eles não têm. Muitas pessoas não reconhecem o seu próprio valor, né, se colocam a menos do que realmente são. Então, se autoconhecer é também se valorizar dentro daquilo que você é de verdade. Então, você precisa compreender suas emoções, como que você se comporta, que tipo de situação te chateia bastante, que tipo de efeito você causa nas outras pessoas. Olha, quando eu estou em uma reunião de trabalho, e eu vou usar um exemplo meu, quando eu estou em reunião de trabalho, eu causo o efeito de intimidação nas pessoas, por causa que quando eu estou escutando as pessoas, né, eu faço muitas feições, eu franzo a testa, né, faço tipo como se estivesse pensando, então as pessoas às vezes falam para mim, nossa, Thales, tá com você numa reunião, às vezes a gente acha que você tá nervoso e tal. Então eu sei que causo isso nas pessoas, né?
quando eu vou fazer avaliação de trabalhos, né, que os alunos têm que apresentar trabalhos, eles realmente eles geram, comentam isso. Então você precisa conhecer você e o que você provoca nas outras pessoas dentro de cada situação. Quais são as características de um autoconhecimento? Geralmente as pessoas que se conhecem, elas têm essas características. Ela tem uma autoconfiança, ela confia em si, e isso é importante. Se você não confiar em você, é muito difícil que as outras pessoas conheçam, a não ser que essa pessoa seja o seu mentor, né? Ele está ali para te fazer confiar em você. Mas se você não transmite autoconfiança, as pessoas também elas não vão querer confiar em você. Autoavaliação realista. Você é realista enquanto você se avalia. Olha, eu sou péssimo nisso, eu não dou conta. Aí o cara fala, não, você dá conta assim. Fala, cara, eu não dou conta, eu me conheço, eu sei, eu não conto, eu não dou conta. Então, a pessoa que ela se conhece, ela faz uma autoavaliação muito realista. Isso aqui vocês podem perceber na avaliação que vocês fizeram lá do comportamento de vocês. Quando termina, você olha para o resultado e fala, esse não sou eu. Sabe, você consegue ver isso porque você fez uma autoavaliação. E às vezes essa autoavaliação, deu lá que você é assertivo. E você, na verdade, não é. Você sabe que você não é. Mas você não se autoavaliou de forma realista ou de forma real. Então vocês precisam desenvolver essa habilidade de se autoavaliarem, tanto positivamente quanto negativamente. Aquilo que você é de fato ruim ou que você não tem habilidade, você precisa ter convicção disso. Segurança pessoal, você é muito seguro daquilo que você diz e faz, né, em relação a sentimentos, mas você tem uma identidade muito bem clara e definida, você não está nem aí para o que as outras pessoas dizem em relação à sua identidade, a forma que você veste, você tem a sua própria identidade e personalidade, e você tem uma autoestima muito elevada. Isso são características de pessoas que se autoconhecem. Thales, eu tenho uma autoestima muito baixa, quer dizer que eu não me conheço? Sim, provavelmente você não se conhece ou você não te dá os devidos valores, porque nenhuma pessoa precisa de baixa estima, entendeu? A baixa estima ela não é algo que você necessita. Se você se dá o devido valor, você vai ter sempre uma autoestima. E o que isso é importante para o seu posicionamento no mercado de trabalho? Porque você tendo confiança, você tendo segurança, autoestima, você consegue se posicionar dentro do mercado de trabalho e você está muito próximo de um comportamento mais assertivo. E aí, se você está num comportamento assertivo, você acaba se tendo um espaço maior no mercado de trabalho. Então, esse é o primeiro componente. Vocês fiquem à vontade, eu sei que vocês estão muito tímidos aí hoje, mas fiquem à vontade para interromper, se caso tiver com dúvidas, tá? Aqui a gente tem um gráfico, deixa eu só ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Desenho aqui que mais ou menos ele nos dá a ideia, nos dá a ideia do que é esse autoconhecimento, na verdade, né? É a autoimagem que você tem de você, é a autoimagem que você construiu e a imagem que o outro tem de mim. E o autoconhecimento ele está justamente nesse meio, ou seja, você precisa se conhecer, que é a busca da autopercepção, e você precisa buscar o feedback das pessoas em relação a você. Mas é tão importante eu saber a imagem que os outros têm de mim? Sim, porque você precisa se conhecer, precisa conhecer o efeito que você causa nas outras pessoas, principalmente no mercado de trabalho. Não é você ser cheio de si, né? O autoconhecimento não é você ser cheio de si, é você saber o que você é e o efeito que você provoca nas outras pessoas, tá? E aí, o autoconhecimento ele vai estar justamente nesse meio aqui, porque ele reúne a sua autoimagem e a imagem que os outros formam de você. Aí sim você pode dizer que se conhece. Depois disso, a gente tem o autocontrole, né? Que é uma outra habilidade, é o outro componente. Qual que é a definição? Capacidade de controlar ou de redirecionar impulsos e estados internos perturbadores. Propensão a pensar antes de agir, gerenciando as reações. Isso aqui é o que ontem a gente conversou, eu e o de Marci, vocês que estavam presentes. Ele teve uma situação no trabalho dele
e nessa situação ele respondeu o cliente de uma forma que não foi uma forma certa, porque ele não se controlou. Ele estava numa situação de tensão, de nervo, numa situação cotidiana, e ele não gerenciou as suas emoções e simplesmente reagiu. Errado, sim, mas não vamos culpá-lo, né? Foi um momento. Ou seja, ele não exercitou um autocontrole. A frase mais típica do autocontrole é pensar antes de agir ou pensar antes de falar. Então você não precisa tomar lá da cá, certo? Principalmente vocês que vão entrar no ambiente de trabalho. Por mais que essa seja a sua personalidade, você precisa começar a trabalhar o seu autocontrole. As pessoas podem estar te xingando, te maltratando verbalmente falando. Você não precisa devolver da mesma forma. Isso é ter autocontrole. Tá? Então vocês precisam controlar esses impulsos, né, que geralmente a gente tem para falar alguma coisa ou para dizer alguma coisa em determinadas situações. Quais são as características então? Consciência, integridade, responsabilidade, adaptabilidade, abertura e mudanças e principalmente equilíbrio. Essas são as características de um autocontrole. Você tem consciência plena daquilo que você está fazendo. Você está sendo íntegro, porque você não vai ofender um ou outro. Você tem responsabilidade sobre o que você vai falar, não vai falar de qualquer forma. Adaptabilidade é porque você se adapta a situações. E você, de certa forma, está aberto, né, a ouvir as pessoas e se manifestar, aberto à mudança. Ou seja, é uma busca de um equilíbrio interno. Nós sabemos muito bem que tem situações que nos tiram do sério. Por exemplo, tem gente que não suporta atrasos. E aí vocês marcam uma reunião às 18 horas e você está lá às 18 horas e quer começar a reunião e a galera chega às 18h15, 18h20, 18h30 e você vai se irritar com isso. Você vai querer esbravejar em cima da sua equipe. E aí, na verdade, você precisa se controlar para preservar um bom relacionamento. Você pode até chamar a atenção da equipe, ou você pode até dizer que ficou incomodado com aquilo, mas você precisa pensar antes em como você vai dizer. Thales, mas é um espaço muito curto de tempo, né, entre a ação da pessoa e você pensar, mas essa é a habilidade, isso é o que vocês precisam desenvolver. Então, vocês, enquanto assistente, vão precisar desenvolver um autocontrole, porque às vezes você vai estar num dia horrível, péssimo, de muito trabalho, e o seu chefe vai te chegar pedindo para corrigir alguma coisa que você fez errado, e às vezes ele vai ser ríspido com você, ele vai falar de um tom mais forte, de uma tonalidade de voz mais forte. Você pode entender que ele está sendo mal educado e querer devolver. E aí você vai ter que respirar, se controlar e responder ele, mas sem deixar externalizar um sentimento perturbado, certo? Então, se controlar em todas as suas relações, ok? Como prevenir o estresse? Né? Aqui são, porque para ter um autocontrole tem algumas coisas, né? Vocês não precisam fazer isso aqui se vocês não quiserem, mas é algo que ajuda a gente a manter um autocontrole. Alimentar, cuidar da saúde, atividade física, fazer suas próprias necessidades, trabalhar visando meta e prazo, diga o que sente direto e habilmente, faça coisas que lhe deem prazer. Thales, mas isso não tem nada a ver com o meu ambiente de trabalho. Não tem. A maioria, tirando aí o trabalho visando metas, tudo isso, a maioria das coisas não tem. Mas para desenvolver autocontrole, você precisa ter uma vida pessoal também controlada. Então tudo interfere, né? A alimentação, a sua atividade física, aquilo que você faz quando você está fora do trabalho. Isso aqui, pessoal, é um ponto importante. Eu sei que vocês estão no começo da carreira, eu também não estou no fim da minha carreira, estou no início também, no meio, sei lá. Não sou um cara velho para dizer que estou com a minha carreira consolidada, não é isso. Mas é algo que a gente tem que ter muito claro. Você precisa, em dados momentos, se dedicar integralmente à sua carreira, e você precisa de momentos onde você não pensa em nada de carreira, entende? Você precisa do que a gente chama de janelas, né? Geralmente, isso aqui vale para os estudos de vocês também. Não é estudar para morrer, é ter planejamento. Então, por exemplo, você precisa, eu vou estudar 8 horas por dia, mas você não vai estudar 8 horas seguidas,
Você precisa de janelas, de intervalos, para que seu cérebro consiga assimilar as coisas. Entendeu? Da mesma coisa no trabalho. Você não vai sentar no trabalho às 8, vai levantar às 18, vai ficar o tempo todo dedicado. Não, você precisa levantar, você precisa ir, fazer outra coisa, distrair. Por isso que tem o intervalo do almoço e outros intervalos dentro da empresa, para que você saia daquela rotina, porque o tempo todo focado naquilo ali não dá efetividade. Então, cuide da vida de vocês externa para que dentro da sua empresa, dentro da organização onde você trabalha, você não transpareça todo o estresse que você vem acumulando. Então, dormir bem, dormir tranquilo, adequado, sabe? Isso é importante para que você consiga se controlar. Geralmente, pessoas que não fazem nada do que está previsto aqui nesse slide, eles são mais agressivos por natureza, né? Eles são mais agressivos, eles não se controlam, falam o que vem à mente, a hora que vem, enfim. Então, vocês precisam entender que para se autocontrolar e para ter um sucesso no mercado de trabalho, precisa haver um sucesso pessoal também prévio, tá? Uma outra componente, automotivação, que ajuda muito na relação pessoal de vocês. É porque muitos de vocês esperam que seu chefe te motive a fazer alguma coisa ou que ele te valorize por alguma coisa. Cara, não precisa esperar reconhecimento de ninguém, principalmente do seu superior, tá? Não espere que as pessoas te elogiem pelo que você fez, não espere que as pessoas reconheçam o que você fez. Você deve se valorizar e se motivar, tá? Então, qual que é a definição da automotivação? É forte impulso para a realização. Você mesmo fala, é possível, eu vou fazer. Tá? Você mesmo precisa se motivar. Não esperar que as pessoas vão dizer, olha, você é capaz, vai, faz, você consegue terminar essa atividade até o final do dia. Você consegue melhorar a sua venda em 10, 20, 30%, 50%. Você precisa desenvolver essa habilidade. Então, outra definição, propensão a perseguir objetivos com energia e persistência. Se você tem um objetivo muito claro, que já está definido, você vai com toda a persistência batalhar para conseguir ele. Persistência, não teimosia, tá? Não é teimar, é persistir. Fiz de um jeito, não atingi o objetivo, muda a estratégia, tento de novo, muda a estratégia, tento de novo, até que eu consiga, tá? As características, é uma visão positiva da vida, é uma pessoa que aprende com o fracasso e não chora com o fracasso, comprometimento com as situações, empresa, iniciativa. Então, a pessoa que ela se automotiva, ela não precisa de que as outras pessoas digam a ela o que ela precisa fazer. Ela sabe que a empresa tem objetivos e ela tem comprometimento com isso, porque ela se motiva constantemente. Né? Um ponto que é importante aqui para vocês que estão no início de carreira é aprender com o fracasso. Na verdade, muita gente acha que o fracasso é o fim, né? Olha, não, fracassei, eu sou realmente um fracassado. É aquela visão pessimista. Ah, eu fiz 10 entrevistas de emprego ano passado, não consegui uma mísera vaga para fazer uma experiência. Pode ter gente aqui nessa situação. Não sei, eu não fiz uma avaliação diagnóstica com vocês, né? Mas pode ter gente nessa situação. O que você tem que fazer? Ou a pessoa com automotivação, o que ela vai fazer? Ela vai avaliar essas 10 entrevistas que ela fez, o comportamento dela nessas 10 entrevistas, o que ela fez que pode ter prejudicado. Se a empresa deu retorno, ela sabe o que aconteceu, por que ela não entrou. E ela precisa aprender com isso. Olha, não, acho que o meu posicionamento foi diferente, acho que o meu currículo não foi escrito da forma correta, porque agora vocês sabem que para cada vaga você deve fazer um currículo diferente, você deve pensar no objetivo, sabe? Então, aprender com a situação que te deu fracasso e não desistir. Quando você desiste, você está dando ali claramente a entender que você não tem inteligência emocional suficiente. Você precisa, na verdade, iniciar de novo. Para que fique claro que tem muitas pessoas que não têm experiência no mercado de trabalho, ou nunca acessaram o mercado de trabalho, é a mesma coisa com o relacionamento. Você terminou uma relação, seja casamento, seja namoro, seja qualquer coisa que for, seja amizade, e aí você se bloqueia a partir dali. Não, eu não tenho habilidade para isso, eu não vou entrar num outro relacionamento, não vou. Ou seja, você não usou o fracasso para aprender. A não ser que você aprendeu realmente que não dá, que você não consegue se relacionar de jeito nenhum.
Mas você precisa avaliar aquilo que passou e falar, não, agora eu vou fazer isso diferente e vou tentar de novo. No mercado de trabalho é persistência. O fracasso, ele vem e você precisa persistir. Se você desistir, você está dando claro a entender que você não está preparado para o nosso mercado de trabalho atual, tá? Empatia nós já falamos muito, né? Mas reforçando aqui a capacidade de compreender a constituição emocional do outro. A habilidade para tratar as pessoas de acordo com suas relações emocionais e perceber as necessidades alheias. Então é aquela frase, se coloque no lugar do outro, capaz de entender as emoções dele, por que ele está daquela forma. As características dessas pessoas são habilidade para trabalhar em equipe, sensibilidade intercultural, orientação para serviço, desenvolvimento dos outros. Então, a empatia a gente já falou muito, é um dos componentes da inteligência emocional, né? A pessoa que não tem empatia, não é possível ela construir a inteligência emocional, porque você precisa conhecer o outro e o outro, a percepção que o outro tem de você. E por último, o relacionamento interpessoal, que é o que nós já falamos também lá nas primeiras aulas. Competência para administrar relacionamentos e criar redes. Capacidade de criar, encontrar pontos em comum e cultivar afinidades. Envolve habilidade de comunicação e cooperação. Então, a inteligência emocional, ela se finaliza, ou ela consegue ser percebida lá no relacionamento que você tem com as pessoas. Né? Na capacidade que você tem de se relacionar. Você precisa ter essa capacidade de estar com as pessoas. Deixa eu só permitir a entrada de mais uma pessoa. Você precisa, então, saber se relacionar, você precisa saber se comunicar. Tudo isso faz parte da inteligência emocional. Quais são as características dessa pessoa? Eficácia para trabalhar em equipe, você é uma pessoa influente, você consegue liderar, gestão de conflito, catalisador das mudanças, ou seja, você traz as mudanças, você está aberto e cria uma sinergia, que é uma energia que une as pessoas. Você, quando está à frente de um time, ou à frente de uma equipe, ou dentro de uma equipe, você não precisa ser o líder, você é aquele que cria uma sinergia legal. Vocês conseguem, entre as pessoas do grupo, né, se entenderem de forma muito bacana. A gente fala de energia, né, como se fosse algo sobrenatural. Então, esses são 5 componentes da inteligência emocional. Dizer que é inteligente emocional é você dizer que essas 5 características existem no seu comportamento profissional. Aí eu chamo a atenção de vocês. A inteligência emocional não é algo que se constrói da noite para o dia. Né? Não é algo que se constrói da noite para o dia. Você precisa construir isso ao longo da sua carreira e ao longo da sua vida. Thales, tem como eu ser inteligente emocional somente dentro do ambiente de trabalho? Ou inteligência emocional é algo que eu preciso levar para a minha vida como um todo? Sim, é algo que você precisa levar para a sua vida como um todo. Você não consegue ser inteligente emocionalmente só dentro do mercado de trabalho. Tá? Vocês precisam... Só um minutinho. Pede lá, por favor. Vocês precisam levar isso para a vida como um todo de vocês. Você consegue exercer algumas dessas competências, desses componentes, só no ambiente de trabalho. Mas o conjunto não dá. Tá? Então você pode dizer, eu tenho empatia, né, eu tenho automotivação, mas eu não consigo me controlar em situações. Tudo bem. Então você não consegue, você não é inteligente emocionalmente falando. Você tem algumas habilidades para se relacionar, mas falta alguns elementos para dizer, olha, eu realmente sou uma pessoa inteligente emocionalmente falando. Então isso vai ficar aí para vocês esses 5 componentes aí, né? Finalizando aqui a aula de hoje, a gente vai falar um pouco de linguagem corporal, que ajuda vocês a entenderem um pouco, né, o que vocês podem perceber das pessoas, que é a linguagem não verbal, né? Isso ajuda um pouco a vocês a melhorar a inteligência emocional de vocês e ajuda também
na capacidade de percepção do outro. Por exemplo, braço cruzado. Nem sempre, pessoal, a pessoa que está de braço cruzado, ela está querendo dizer isso aqui, mas na maioria das vezes sim, tá? Quem está de braço cruzado geralmente não está disposto a te ouvir. Então, se eu estou numa sala de aula e o cara está lá, de braço cruzado, eu vou assimilar de uma certa forma rápida que aquele lá não está disposto a ouvir aquilo que eu estou propondo de falar. Então, quando você vai falar com o seu chefe que ele cruza os braços, ele está dando a entender, às vezes inconscientemente falando, e é assim mesmo, as emoções elas são demonstradas de forma inconsciente, às vezes, e ele não está disposto. Ele vai te ouvir, mas às vezes não vai nem te entender. Queixo apoiado, né, o cara fica assim, né? Ele pode estar cansado e desinteressado, né, naquilo que você está propondo ali para ele. Tamborilar dos dedos, impaciente, entediado, né? Quando você está ali, o cara está ali, batendo dedo, fazendo assim, geralmente, ó. Significa que ele está impaciente. Isso aqui, para nós que somos professores, a gente usa muito, né? Para quem fala muito a público, usa muito. Eu não vejo vocês aí, até porque a gente está pessoa em casa, então às vezes não, né? Mas quando você está em uma fala dentro de uma organização, ou que você está numa reunião com poucas pessoas e você vê esse comportamento, você pode perceber que essa pessoa, às vezes, ela está impaciente, você está demorando demais, principalmente quando vocês estiverem falando com o chefe de vocês. E ele começa, de repente, a mexer com os dedos demais, entenda que você está demorando para concluir, você não está sendo objetivo. A entrevista de emprego, da mesma forma. A pessoa te pergunta uma coisa e você começa, né, a falar de tudo, e ela vai começar a dedilhar, você pode entender que já deu, já era para você ter cortado a sua fala. Andar de um lado para o outro, durante uma reunião, durante uma fala. Você está tenso, nervoso, né? Você está exaltado. Senho franzido, né? Que é a testa. Eu tenho muito isso. Isso eu faço demais. Pensativo ou preocupado. É porque geralmente esse senho franzido eu faço muito. É minha característica. É que, na verdade, quando as pessoas estão falando comigo, eu estou pensando realmente no que ela está falando e tentando, né, já. Então, eu faço muito essa testa franzida, né? Que é senho, ele fala senho. Mas é sinal que a pessoa está pensativa, preocupada. Ela pode estar pensativa e preocupada com o assunto da reunião e com outro assunto. Você não dá para você saber. Mas você dá para entender que aquela pessoa ela está te ouvindo, de certa forma. Recostar-se na cadeira relaxado. Recostar-se na cadeira. Porque tem gente que vai para a reunião e ele fica sem encostar na cadeira, certo? Ele fica assim, sem apoiar. Quando ele apoia e te ouve, assim, significa que ele está tranquilo, ele está disposto, né? Então você consegue ver que aquela pessoa ali está disposta a conversar contigo, ela não está entediada, não está com pressa. Balançar a cabeça lateralmente, dessa forma aqui. Incrédulo, não estou acreditando, não concordo com você, certo? Então, é difícil, às vezes, numa reunião, você conseguir perceber isso tudo, mas você tem que ter essa habilidade. Principalmente quando você é assistente administrativo, está conversando com alguém e você percebe os comportamentos dela. Isso te ajuda a perceber a pessoa e melhorar o seu comportamento perante ela. Virar os olhos, né? Para cima, para um lado, para o outro. Sarcasmo, cético, né? Tá fazendo graça. Ele está falando disso de novo. Balançar a cabeça positivamente de acordo, né? Nossa, isso aqui é uma atitude bacana, que geralmente eu gosto de falar com os alunos. Quando você estiver numa reunião, você também se observe em relação a esses comportamentos, tá? Não é só a pessoa que está falando que vai observar isso. Você, enquanto participante, precisa olhar isso. Se você está lá, com a mão no queixo na reunião, lá, seu chefe está falando, você está lá assim. Ele vai entender, porque geralmente essas pessoas que estão nos cargos de gestão, eles têm um comportamento organizacional muito claro. Ele vai entender que você está desinteressado. Isso pode te prejudicar na sua carreira interna.
Então, você tem que se olhar dentro dessas atitudes também. Balançar a cabeça positivamente ao longo de uma reunião é muito positivo, mas você só vai balançar se você realmente estiver participando, né? Por exemplo, nossa, é isso. Né? Assim, tipo assim, franze a testa e concorda. Você está pensando e concordando com aquilo. Dar de ombros, né? Descomprometido, é tipo ombros relaxados demais, tipo, como você, né? Tô nem aí. Quando você faz assim, tô nem aí, né? Então, são comportamentos que vocês precisam observar, porque isso ajuda você tanto a perceber o que o outro está achando da sua fala, como o que você está transmitindo para o outro, certo? E aí tem uma pergunta no final. Que irritações podemos evitar? Porque a gente está falando aqui de inteligência emocional, de relacionamento interpessoal, de evitar conflitos ou de gerenciar conflitos. E como que a gente faz, então, para evitar certos conflitos? Para evitar a necessidade tão grande desse autocontrole, desse auto se conhecer. Porque uma coisa é, vocês sabem que vocês precisam se autocontrolar. Mas você sabe que você não tem essa habilidade muito clara. Você não consegue. Então você precisa evitar situações que te levem a esse desgaste. Principalmente enquanto assistente. Você sabe que você não se controla em determinadas situações. Então você vai ter que evitar essas situações para que você não tenha sua carreira prejudicada. E quais situações você pode evitar com muita facilidade? Aqui tem algumas. Prometer e não cumprir. Isso aqui evita 80% dos seus problemas enquanto assistente. Certo? Prometeu alguma coisa, de entregar alguma coisa para o fulano naquele dia, naquele horário, faça. Se você não fizer, você vai gerar situações onde a sua inteligência emocional vai ser colocada à prova. E se você não tem, vai dar ruim. Certo? Então você tem que evitar. Se você, não, mas eu sou um cara inteligente emocional e eu consigo lidar com essas situações. Beleza, mas mesmo assim, evite. Prometeu que vai entregar o relatório para o seu João na sexta-feira. Entregue. Ele pode não cobrar nada de você na segunda, nada na terça, nada na quarta, mas na hora que ele te cobrar, a situação vai ser feia. E aí você vai ter que ter jogo de cintura, né? E se você não tiver, isso vai te prejudicar. Indiferença e atitudes indelicadas. Evite a indiferença e evite a atitude indelicada com qualquer pessoa. Você vai estar diminuindo em muito as suas irritações, você vai estar diminuindo e muito a necessidade da inteligência emocional. Não ouvir o cliente, e pode ser também fornecedor, colega de trabalho, não ouvir as pessoas. Isso também você precisa evitar. Você precisa ouvir as pessoas, ouvir o seu cliente atentamente. Quando você faz isso, você está evitando muitos desgastes, você está evitando o não entender, tá? Agir com sarcasmo e prepotência. Não se deve fazer isso. Nunca se deve também questionar a integridade do cliente, discutir com o cliente, não dar retorno ao cliente. Tudo isso evita situações de conflito, tanto interno quanto externo. Usar palavras inadequadas também evita. E apresentar aparência e postura pouco profissionais. Se você conseguir evitar esses itens aqui, se você se comprometer a isso, você já vai ter chance de, com a inteligência emocional muito rasa, não ter problemas no seu mercado de trabalho. Agora, se você simplesmente ignorar essas coisas aqui, falar, não, isso aqui é balela. Se você fizer isso, você vai ter grandes problemas dentro da sua corporação em relação ao mercado de trabalho. Quando eu falo de problemas, é conflitos que vão ser levados para você gerir. Você prometeu e não cumpriu, vai gerar um conflito, vai gerar uma demanda atrasada, vai gerar uma discussão e aí você precisa gerir isso. Se você não estiver preparado, você vai prejudicar a sua carreira, você vai prejudicar os objetivos da empresa e por aí vai, tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era sobre esses itens, né? Primeiro a gente falou de inteligência emocional, dos 5 componentes.
algumas coisas sobre linguagem corporal e aqui algumas dicas de como evitar algumas situações, problemas, né? E aí agora eu passo para vocês, né, para que vocês possam comentar a aula de hoje, comentar o que foi falado, algumas situações que vocês tenham vivenciado. Eu acho que a gente poderia até que todos respondessem, todos, sem nenhuma exceção, como é que é essa inteligência emocional de cada um de vocês? Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, Neide. Tudo bem? Então, a pergunta que eu vou fazer para vocês, para que vocês possam participar, é: já tinha ouvido o termo inteligência emocional? Sim, não. E depois da aula de hoje, você consegue se avaliar enquanto isso? Ou seja, você tem algum grau de inteligência emocional? Como que você se avalia? Isso para você é algo que é tranquilo adquirir? Ou você acha que você vai ser uma pessoa difícil de adquirir inteligência emocional? Lembrando que a inteligência emocional vai te ajudar e muito no mercado de trabalho, tá? Então agora o microfone é de vocês para que vocês possam falar. Professor, Oi, Núbia. se a gente for analisar tudo que foi falado hoje, né, então, em alguns aspectos, eu, na minha pessoa, eu não tenho uma inteligência emocional. Então, eu tenho que analisar muito novamente esses slides e tentar melhorar, porque tem muitas coisas que a gente deixa a desejar, infelizmente, né? Mas é igual o senhor falou, a gente tem que começar a trabalhar para chegar nesse ponto. É isso. Obrigado, Núbia, por participar. Vanessa? Milka? Então, Quem mais professor, pode falar? eu acho que eu tenho, mas só acho, que não dá para ter certeza sem botar em prática, assim, num contexto diferente, fora do meu conforto, né? Uhum, Mas no meu convívio social, eu acho que eu tenho. tá, bacana. É um primeiro passo, né? O restante, Vanessa, Milka, a Neide chegou agora no finalzinho, talvez ela não vai entender o que a gente estava propondo, né? Mas, Vanessa, Neide, o que a gente comentou hoje foi de inteligência emocional. Mas você não, como você entrou agora, às vezes não precisa participar. Milka, você tinha aberto o microfone, pode falar. Eu não tenho inteligência emocional, não. Mas é possível de construir essa inteligência, Milka? Você acha que é algo que está muito longe da sua realidade? Tá longe. Mas você precisa dela, de certa forma, no ambiente de trabalho, né? Sim. Tá bom. Daniele? Eu acho que eu tenho alguns, mas ainda tenho que me conhecer mais, esse autoconhecimento. Daqueles 5 componentes, quais que você acha que você está bem mais, você já tem bem desenvolvido, ou que você acha que é melhor em você? Eu acho que esse autocontrole. Monara? Eu já tinha ouvido falar sobre inteligência emocional, só que no meu caso é algo que ainda está sendo construído no dia a dia. Às vezes a gente perde um pouco da paciência, né? Sai um pouquinho ali, mesmo não querendo, quando vê já foi, mas é algo que no dia a dia eu estou tentando construir, estou tentando melhorar. Bom. Vanessa? Você não vai falar. Neide, a gente falou de inteligência emocional, que é controlar os seus sentimentos em relação a você e ao outro. Você já ouviu falar desse termo, Neide? Não, não. E você é uma pessoa que tem autocontrole? Eu acredito que um pouco.
A gente sabe, mas eu acho que eu controlo bem as minhas emoções, dependendo a questão, no momento. Entendi. Pessoal, a proposta da aula de hoje, do conteúdo era essa, né? É esse o ponto que eu queria passar para vocês. Qual que é a nossa proposta de atividade, né? Que ela vai caminhando muito no sentido da autoavaliação de vocês, da autopercepção, que esse é o grande desafio do relacionamento interpessoal. O mais difícil é você se conhecer primeiro. Então, vocês às vezes não percebem, mas ao longo das atividades que vocês vêm fazendo, com exceção da de ontem, que era uma avaliação de um atendimento externo, vocês têm caminhado muito para uma construção de um autoconhecimento, né? Vocês têm discutido muita coisa que fala muito de vocês. Hoje não é diferente, né? Assim que terminar a aula, o vídeo vai ser colocado lá. Eu vou colocar um outro vídeo lá de inteligência emocional para que vocês assistam. É coisa de 10 ou 15 minutos o vídeo, acho que é 13 minutos. Ele fala de 7 hábitos, né, para se desenvolver inteligência emocional. E aí vocês vão ao fórum, né, para comentar sobre esses componentes que eu mencionei aqui hoje, né, dos 5 componentes: autocontrole, todos esses 5 componentes: empatia, relacionamento. E vocês vão comentar dentro da percepção da vida de vocês, principalmente quem já tem experiência profissional, que seja no âmbito profissional. Quem não tem, pode ser no âmbito pessoal. Mas como que vocês avaliam esses componentes nas relações pessoais que vocês construíram ao longo da vida de vocês? Como que vocês avaliam, por exemplo, a empatia na minha vida profissional? Então eu quero que vocês façam item por item. São 5, né? Então vai ter os 5 itens e você vai fazer a sua avaliação em cada um desses itens. Certo ou errado, como eu já disse, não tem, até porque é da percepção de vocês. Então, por exemplo, autocontrole. Você vai relatar que nas experiências de vocês, ou no dia a dia de vocês, vocês não conseguem ou nunca perceberam essa habilidade, ou que, de fato, eu sou uma pessoa que me autocontrola, tal, tal. E no final, depois que você se avalia nos 5 itens, você faz um comentário geral. Assim como vocês fizeram aqui, algumas pessoas fizeram, igual a Monara falou, que desenvolver a inteligência emocional é um objetivo que precisa constar, ou não, na carreira de vocês. Lembra que a gente falou que vocês têm objetivos, né? Então, por exemplo, você tem o objetivo de acessar o primeiro emprego. E para isso você precisava se qualificar ou ter um curso de assistente administrativo. Você está fazendo o curso. E aí você acessa o mercado de trabalho, você tem o objetivo de crescer dentro do mercado que você está. Para crescer, você precisa melhorar o seu relacionamento. Para melhorar o seu relacionamento, você precisa de inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela precisa estar no seu planejamento de carreira. Você precisa planejar a sua formação emocional para que você consiga ter estabilidade e empregabilidade. Então, eu quero que vocês comentem isso. Qual que é, de fato, a importância ou a relevância da inteligência emocional, ou de se construir essa inteligência para a vida de vocês profissional? Como que vocês avaliam isso? Não, eu acho que isso é balela, eu acho que isso não é importante. Ou não, eu acho que está de acordo com o que foi dado em aula, realmente é importante, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Tá? E aí, eu já estou fazendo contato com uma psicóloga, né, para que no final do nosso componente, ela converse com vocês um pouco sobre relacionamento interpessoal também, para que ela fale com vocês, da mesma forma que a gente encerrou o outro módulo, né, com um profissional, mas que nesse seja um psicólogo, né, um psicólogo organizacional, que ele venha falar, né, sobre mercado de trabalho, sobre relações, sobre habilidades, tá? Então a nossa última aula vai ser da mesma forma que a outra, onde a gente abriu. Então a proposta da atividade é essa, meus queridos, que vocês façam a avaliação de vocês em relação a cada um dos componentes e depois comentem de forma geral, inteligência emocional, a importância disso para vocês. Para mim, pessoalmente falando, ela faz parte do planejamento de carreira. É algo que eu preciso desenvolver para que eu consiga atingir o meu objetivo de crescer no mercado de trabalho. Para mim.
Aí cada um pode ter uma visão diferente. Não, ela para mim não é muito importante e tal. E aí fica a critério de vocês. Mais alguma pergunta, dúvida, sugestão? Não? Então a gente vai encerrar a aula aqui. Vamos lá para a plataforma. Tem gente que ainda não fez as atividades. Vamos atualizar as atividades. Daqui 30 minutos, a atividade de hoje vai estar lançada lá com o vídeo para vocês assistir. Assistam o vídeo antes de responder, porque pode ajudar vocês. Tá? É um vídeo curto, 10 minutos não é muita coisa, né? E aí vocês, mais uma vez eu falo, quem assistiu a aula ao vivo, faz a atividade já de imediato, que facilita muito para vocês, né? Porque depois, aí esquece, e aí depois entra, não faz, deixa para fazer depois, aí acumula, tá bom? Tentem fazer daqui, enquanto vocês vão revisando os slides, eu posto a atividade, vocês já entram e já fazem a atividade. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a participação de vocês, muito obrigado e um bom dia para vocês.